sou o Sérgio Polacchini, técnico da Titânio Amortecedores. A Titânio escolheu o piloto César Uniani, do Auto Sport, para fazer o desafio por ser um piloto conhecido no mercado. O desafio Titânio foi elaborado a desafiar um piloto onde ele não saberá qual amortecedor que está embaixo do veículo. Não sabe se é o equipamento original ou é o Titânio. Bom, primeiro que eu achei muito interessante a Titânio acabar me desafiando para fazer os testes, tanto dos amortecedores como das pastilhas. O que demonstra que eles devem estar confiando muito no produto que eles têm. Agora é testar e ver o que vai dar. Como aplicador, a gente sente falta de um amortecedor de uma qualidade legal para oferecer para os clientes, que a gente mexe muito no carro importado, às vezes não tem um amortecedor de reposição na hora. E tendo um amortecedor legal, com qualidade, certificado certinho, a gente tem uma opção a mais a oferecer para o cliente. Uma coisa interessante desse teste é que nós vamos utilizar a situação normal, situação de cotidiano, tá? A gente não vai se expor só a situações mais severas de emergência. Como nós estamos falando de amortecedor, um item importante do amortecedor é o conforto. À esquerda aqui agora, ó, a gente vê peso no volante e um trecho bem ruinzinho aqui, ó, com buracos só, olho de gato, ó, velocidade de próximo dos 40 km por hora e uma lombada. Fechou e passou. E o que se espera aqui? Se espera que a suspensão trabalhe, mas o carro fique parado, ok? Algumas irregularidades, um pouco de aspereza, que é um piso áspero, né? Como é que essa aspereza entra para dentro do carro? O amortecedor tem que filtrar essa aspereza. E aqui a gente está observando que o carro se comporta bem, ó, lombada, subiu, desceu, teve que a suspensão abriu e não teve o que a gente chama de queda de roda, né? Isso é bom, isso é importante. Eles estão muito parecidos, no entanto, para esse que está aqui, a movimentação ela é ligeiramente maior, o nível de perturbação ele é ligeiramente maior. No entanto, a passagem de conforto é de uma maciez maior. Então eu tenho uma maciez um pouco maior com esse amortecedor que está aqui, ok? A resposta aqui está rápida, está imediata. É um carro SUV, é um carro mais alto, né? Então é de se esperar que o carro role um pouquinho. Rotatória é um negócio bem legal. Então eu vou aumentar um pouco a velocidade nessa rotatória e ver, ó, quanto de volante eu estou imprimindo aqui, ó, para andar a 60 km por hora. E, ó, e a 60 por hora, a definição de trajetória é boa, ele pega algumas irregularidades, não muda a trajetória e, ó, você não está ouvindo o pneu cantar, o que significa que a suspensão está trabalhando de maneira a deixar os 4 pneus em contato com o solo sem enrolar muito em cima do pneu. Agora é aquela rotatória que a gente fez a 60 km por hora. Então vamos lá. Lembra que quando eu fiz a 60 tinha uma boa definição de trajetória e a 60 km por hora ele não cantava pneu. Ó, a 60 por hora tá vindo, ó, uma cantadinha de pneu. Lembra? Eu não tinha essa cantada de pneu no amortecedor anterior e nesse aqui eu já tenho. E o ângulo de volante ele tá um pouco maior, ou seja, eu tô tendo que virar um pouco mais para fazer a mesma coisa. E olha como entrou já o limite do pneu, ó. Ou seja, como se ele estivesse rolando um pouco mais em cima do pneu. Fazendo um pequeno desvio de trajetória. Você nota que o carro está bem rápido de resposta. O carro não
rola muito. Vou aumentar um pouco a velocidade. É aquela via de 60 km por hora. E avaliar a resposta. A resposta aqui no volante, ó, a 60 km por hora, também não houve alteração. Ó. Ele responde rápido como o anterior respondia. A gente vai entrar no que seria mais ou menos um circuito. 40 por hora começou a cantar pneu. Carro sempre escorregando de frente, o carro não escorrega de traseira, sempre de dianteira. Isso é importante porque um carro como esse não pode rolar a traseira, né? Porque senão ela fica de difícil controle para o usuário. Vamos olhar aqui, ó. Então você vem, ó. Você vê que o carro entra mais cedo, né, o limite de aderência, ou seja, o nível de aderência, de estabilidade desse carro com esse amortecedor agora ficou um pouco menor, porém ainda com uma característica de segurança que é, ó, sempre saindo, ó, de frente, ó. Ele não arremessa a traseira do carro, que é o que se espera, né, de um comportamento de segurança de um carro. Então eu não sei se esse é o titânio ou se esse é o equipamento original. O fato é que com os amortecedores anteriores você tinha uma estabilidade no modo geral, no controle, né, de todo esse peso em curva ou num desvio, um pouco melhor do que esse. Os dois com a característica de sede dianteira, só que o limite é maior, a estabilidade é maior com os amortecedores anteriores, né? No mais, no comportamento geral, é como se esse amortecedor fosse mais soft e o outro fosse um amortecedor um pouco mais paradinho, um amortecedor mais rígido, vamos assim dizer, que, como eu disse, traz um controle maior para toda a carroceria, para todo o carro. Vamos sentir e ouvir amortecedor dianteiro e traseiro, 60 por hora. Foi. Atropelou, não aconteceu nada. Aliás, foi bem mais macio do que eu imaginava, né? Do que eu esperava de resultado. Vamos ver a lombada agora? 60 por hora, vamos passar pela lombada. Ó. Passou mais liso do que da vez anterior. Pronto! Agora eu é que estou curioso para querer saber quem era o primeiro teste, que conjunto estava montado no primeiro teste e quem é o conjunto que está montado agora no segundo teste. Primeiro teste, você estava andando com equipamento titânio, com os amortecedores e pastilha, 100% titânio. Tá. Segundo teste, que é o que acabou de fazer, acabou de andar, são os originais do veículo. Você não está curioso para querer saber como foi? Com certeza, muito curioso. Então é o seguinte, veja bem. O teste 1, que é os testes que nós estávamos com tudo titânio, você tem um comportamento de amortecedor mais robusto. São amortecedores que administram melhor todo esse peso do carro. Quando você entra em curva, você percebe que o carro rola um pouco menos e as passagens de conforto dele faz com que toda a massa suspensa, né, que é o carro, fique mais parado e aqui embaixo trabalhando. Esse agora que está aqui, que você está dizendo que são os equipamentos originais, eles são mais soft. Sim. São amortecedores mais macios. No entanto, o nível de perturbação quando você passa em irregularidade é maior. Você sente isso. Nada gritante, nada, mas é uma pequena diferença que talvez até o consumidor não percebesse. Quando você vai fazer curvas e situações transitórias, você percebe que o limite de aderência com o titânio é maior. A dirigibilidade e o limite de aderência é maior. E aqui agora ficou um pouco menor.
Uma forma muito fácil de perceber isso é quando você faz a rotatória a 60 km por hora. Aí você percebe que com o titânio você dá menos volante e a 60 por hora não entra a aderência de pneu. Já com o equipamento original, você nota de que você tem que dar um pouquinho mais de volante e já começa a vir o ruído de cantada de pneu. Com esse teste que nós fizemos aqui com a X35 mostrou, né, que o equipamento titânio ele cumpre com o que promete, que é ser um amortecedor com um desempenho muito similar com o que é o equipamento original, entregando aí até um ponto mais, né, na estabilidade ou até mesmo no conforto. Parabéns!